Obrigado a todos aqueles que são nossos irmãos, nossos amigos e que sempre estão conosco, nos ajudando nesta obra meritória do Calvário. É uma alegria muito grande, um prazer e um sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de pregar a palavra de Deus. São tantos anos que Deus tem nos facultado para prosseguirmos nesta jornada santa, levando o Evangelho aos quatro cantos desta terra, despojados de qualquer vanglória pessoal. Tudo o que fizermos, a Bíblia diz que comamos, ou que bebamos, ou que façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Quero agradecer a Pepeu Lourenço, Maria Angélica, Marciano Timatos, Gildênio Girão, Patrícia Silva, Luiz Adriano, Eunice Redete e Edson Zimmer. Agradeço ao pastor Luiz Guedes, Natanael Silva, Mateus Carlos, de tal forma que queremos agradecer a estes queridos e preciosos irmãos que sempre estão conosco. Nós vamos devagarinho aqui conversar sobre um assunto muito importante que nós achamos por bem falar para os irmãos esta noite, nesta live, né? Eu quero fazer duas lives hoje, uma aqui pelo meu canal e a outra no Instagram. Daqui a pouco, quando eu terminar essa, eu vou fazer a outra no Instagram. Já convido vocês para estar lá também. Então, vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Nos diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei deles todos. Mas vou ler também mais o versículo de número 28. Versículo 28, do capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Vou ler o versículo de número 28 também. Leio até o 27 e vou ler o 28 também. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, versículos 27 e 28. Meus queridos e amados irmãos, graças a Deus pelo privilégio de nesta noite falarmos uma palavra a respeito do poder do sangue de Jesus. O poder operacional que tem o sangue de Jesus na vida das pessoas. E nós escolhemos no nosso livro esse esboço que está no segundo volume do livro Pedaços de Maná. O segundo volume está aqui, Pedaços de Maná. É o esboço de número 1 do segundo volume de Pedaços de Maná. Acho que você não adquiriu ainda, mas pode adquirir. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele reuniu os seus discípulos para a última ceia. Para a última ceia. Quando estes homens se reúnem em torno dele, eles segura o cálice e começa a explicar-lhes que seu sangue é a nova aliança e que seu sangue é suficiente. Louvado seja o nome de Jesus. Haja vista que o sangue de bodes e touros por 4.000 anos não cumpriu devidamente
os requisitos para o cumprimento da lei. O seu sangue é suficiente. O seu sangue é suficiente. Este é o que ele estava falando quando ele disse que tinha vindo para cumprir toda a lei e não acabar com ela. Conforme está escrito em Mateus, capítulo 5, 17. Eu vou ler. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Para cumprir. Ele que em um ato de amor desinteressado, ele faria o que nenhum outro sacrifício tinha sido capaz de fazer, e iria começar uma nova aliança com o Deus da criação. Um testamento de sangue, meus queridos e amados irmãos, que se alguém confiasse no poder desse sangue, ele receberia redenção, ele receberia expiação, ele receberia cura, ele receberia libertação, ele receberia proteção, ele receberia poder. Louvado seja o nome de Jesus. E, por fim, quem crê na eficácia deste sangue receberia transformação. Transformação. É maravilhoso, queridos irmãos, o poder eficaz do precioso sangue do Cordeiro de Deus. Poder para tirar os pecados de toda a raça humana. De toda a raça humana. O tópico número 1 da nossa palavra é que o sangue tem poder de redimir. O sangue de Jesus tem poder de redimir. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue. Já fala a nossa querida harpa cristã. Gálatas 3:13 nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, glória a Deus, fazendo-se por nós, porque está escrito, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja o santo nome de Jesus. A lei foi dura e era quase uma maldição sobre a humanidade. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser puro o suficiente, bom o suficiente, santo o suficiente para obedecer toda a lei moral do Senhor. Número 2, a lei colocou os homens detidos em cativeiro e mostrou cada imperfeição que a humanidade tinha. Cada imperfeição que a humanidade tinha. Com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos libertou da maldição, do pecado e da morte. Romanos 8:15 nos diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Ave, Pai. Ave, Pai. O que quer dizer? Papai, um grau de familiaridade, um grau de expressiva intimidade e relacionamento.
A lei não teve nenhuma conclusão. Hoje, queridos e amados irmãos, um cordeiro, amanhã, uma pomba, próxima semana, um bode, na próxima, um touro. Isto nunca parou, nunca jamais parou, sempre tentando cobrir os pecados de uma nação. Os pecados de uma nação. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, louvado seja o nome do Senhor, para cada ano espargir o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança, para expiar os pecados da nação de Israel. Os pecados da nação de Israel. Veja, meus irmãos, a repetitividade dos ritos sacerdotais para aplacar a ira de Deus sobre nações. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Sem defeito e sem mancha. Louvado seja o nome de Jesus. Mas um grito de Jesus, E Deus já não estava mais separando do homem por um véu. Quando ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado de cima para baixo. E agora o homem pode ser resgatado pela nova aliança do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 16 a 19. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei os seus mandamentos, acrescentou. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Glória a Deus pelo poder, pela eficácia, pela suficiência que o sangue de Jesus tem sobre o pecado. Em terceiro lugar, o seu sangue tem poder de transformar qualquer pecador. Seu sangue tem poder de transformação. É o sangue de Jesus que, quando aplicado à nossa vida, faz com que o principal, mais vil dos pecadores, seja transformado. A alma, o corpo e também o espírito do homem em uma nova criatura, formando a imagem da santidade de Deus. Então, Deus restabelece essa imagem através da eficácia que há do sangue de Jesus entre a criatura e o seu Criador. Bendito seja o santo e sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 14, está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? É uma pergunta. Saulo, um assassino,
Saulo, um assassino, que tentou destruir a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, teve um encontro com o poder do sangue de Jesus e foi transformado para sempre em Paulo, o apóstolo de Cristo. A palavra Saulo quer dizer touro selvagem. E a palavra Saulo quer dizer pequeno. Louvado seja o nome do Senhor, como o evangelho muda as situações. O ladrão na cruz teve um encontro com o poder do sangue de Jesus e ele foi transformado. Ele foi transformado de um homem condenado, absolutamente condenado, em um santo habitante do paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim está escrito. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Louvado seja Deus. Não há uma alma sequer que tenha ido tão longe que o poder do sangue de Jesus, que o poder do sangue de Jesus não pode transformar sua natureza pecaminosa para o desejo da santidade de Deus. Isaías capítulo 1, verso 18. Está escrito: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Bendito seja a eficácia do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu sangue tem poder seu sangue tem poder de dar a vida. O sangue é a fonte de vida. Sem ele, correndo em nossas veias, deixará de ter vida neste corpo físico. Jesus é a causa singular do nosso viver, da nossa vida. Louvado seja Deus. Você não pode sobreviver sem a eficácia do sangue. Com o sangue de Cristo aplicado ao nosso espírito e na nossa alma, estamos sem ele, sem a eficácia deste sangue. Claro, estamos condenados à morte. Condenados à morte. Sem essa eficácia, é impossível chegarmos a Deus. Apocalipse 21, verso 8. Olha o que diz. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tenho lido Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vida mais abundante só pode ser encontrada na eficácia, no poder do sangue de Jesus Cristo. João 10:10 está escrito: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Seu sangue tem poder de curar e de proteger as pessoas. Você sabia disso? Sempre que um vírus ataca o nosso corpo físico e começa a fazer-nos doentes, nosso sangue começa a lutar contra tudo o que ele tem
Ele ataca esse vírus com as células brancas do sangue. Quando o inimigo das nossas almas se levanta contra nós, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus, ele nos cobre como um escudo, e o inimigo que destruiria nossa alma é expulso, é extinto pela eficácia, pelo poder que há no sangue de Jesus. Por quê? Porque é maravilhoso e poderoso a eficácia do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Vamos mais adiante aqui com esta palavra. Quando o corpo sofre uma lesão, quando o nosso corpo sofre um corte, o sangue faz algo maravilhoso para protegê-lo da infecção, formando uma crosta. Muitas vezes nesta vida que vivemos, nós sofremos diversos tipos de ataques contra o nosso espírito. Contra o nosso espírito. Louvado seja Deus. Uma palavra dita que corta como uma faca no coração. Um ato egoísta que quase te destrói emocionalmente. Um ataque de Satanás sobre sua vida, acusando-lhe, condenando-lhe pelo seu passado. E aí, é aí mesmo que o sangue de Jesus envolve o nosso espírito, a nossa alma, para nos proteger, para trazer a cura para as feridas das nossas vidas. Há poder no sangue de Jesus. A ferida, meus irmãos, pode durar um pouco e pode dar um susto em nós, mas o sangue de Jesus está sempre trabalhando no centro das feridas da nossa vida, trazendo proteção e trazendo cura. Seu sangue tem poder também de nos libertar. É o poder do sangue de Jesus que quebra o jugo da servidão, de pecado em nossas vidas. Ele não apenas nos perdoa e nos deixa nas garras de Satanás, ele não apenas nos perdoa e nos deixa nas garras de Satanás, mas pelo poder do sangue de Cristo, experimentamos a libertação do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a manter-vos debaixo do jugo da servidão. Parece, queridos e amados irmãos, que Satanás envolveu em torno de sua vida e parece estar bloqueando a sua vida. O sangue de Cristo pode quebrar e fazer você livre neste exato momento. Neste exato momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não apenas libertar, mas para vencer, para triunfar. Conforme está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Seu sangue ajuda e é poderoso hoje. Seu sangue ainda salva os pecadores. Torna os cativos livres. Seu sangue ainda é suficiente. O amor, o sacrifício, o dom da vida, o sangue. Você já experimentou
o maravilhoso trabalho do poder do sangue do Cordeiro? Se não experimentou, experimente esta noite. Ele tem poder de quebrar todos os grilhões que se ostenta contra você. Ele tem poder de zerar a sua dívida para com Deus. Ele tem poder de perdoar todos os seus pecados e lhe levar salvo para a vida eterna. Há poder do sangue de Jesus. A eficácia do seu sangue é simplesmente poderosa para operacionalizar na sua vida um grande milagre nesta noite, enquanto você está ouvindo e me vendo nesta live. Louvado seja o nome de Deus. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É nessa eficácia, é nesse poder, é nessa diretriz, é nesse conteúdo exegético que as nossas almas encontram paz, encontram guarida, encontram descanso, encontram refrigério. Eu e você somos testemunhas audíveis da eficácia, da eficiência do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. E a mim só cabe orar por você, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua vida sentimental, espiritual, pela sua vida material, para que Deus abençoe.